Se mudar ou visitar um novo país pode ser um pouco desafiador, principalmente com relação à diferença de cultura, diferença de clima e diferença de costume entre nós que somos brasileiros e o país que você está visitando. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e algumas dicas que eu tenho para você que vem para o Canadá. Como se adaptar melhor ao Canadá se você estiver se mudando para cá ou visitando o país. Então, bora pro vídeo. E a primeira dica que eu vou dar é com relação à cultura em si. É muito importante que, se você estiver vindo aqui para o Canadá, você entenda ou procure pesquisar um pouco de antemão como que é a cultura aqui do país. E o que eu quero dizer com isso? É entender como que funciona a vida do canadense, né? Entender como é que o canadense reage a determinadas situações. E é muito difundido isso na internet, é muito fácil de achar. O canadense, de modo geral, de uma forma até meio que estereótipo assim, o canadense ele é muito receptivo, ele é muito educado, assim, ele não é um país, né, onde o povo canadense eles rejeitam imigrantes ou visitantes. Eles são bem receptivos de modo geral. E eles valorizam muito a vida pessoal, né? Então é muito comum aqui no Canadá, por exemplo, a gente que é brasileiro, por exemplo, que a gente tem uma cultura de trabalho, por exemplo. Aqui no Canadá é muito dividida essa questão de vida profissional e vida pessoal. É muito difícil, geralmente, você fazer amigos ali no ambiente de trabalho. E quando dá o horário de trabalho, por exemplo, o canadense ele vai embora, ele vai curtir a vida dele porque ele prioriza, ele valoriza muito essa questão da vida pessoal. Então aqui não tem muito esse negócio de fazer hora extra, a não ser que seja algo muito específico, realmente necessário. Enfim, essa é só uma diferença cultural que eu tenho para dizer. E assim, eu morei com canadenses de Ontário e de Quebec, e eu posso dizer que assim, tem algumas outras diferenças que nós brasileiros talvez a gente ache um pouco estranho. Então o canadense, por exemplo, é muito silencioso, o canadense não fala muito alto, né? Assim, mesmo nos bairros, a gente não ouve um carro passando com música alta, mesmo em casa, depois de 10 horas da noite, é um silêncio absoluto, a gente não fica fazendo muito barulho, principalmente se a gente está em casa com outras pessoas, né? A gente não está sozinho em casa. Então tem algumas diferenças culturais que para nós brasileiros, assim, não tô falando que o jeito brasileiro é o jeito errado, mas é uma diferença cultural que pode ser meio chocante. É óbvio que quando a gente vem para um país diferente, a gente vai trazer a nossa brasilidade, a gente não pode perder isso, nós somos brasileiros. Só que também é importante a gente entender a cultura daqui para meio que se adaptar e fazer com que essa relação entre os canadenses e o povo que está aqui inserido na cultura canadense seja saudável junto com a nossa cultura brasileira, porque eu vou falar, eles gostam muito da cultura brasileira, eu sinto isso pelo menos. O brasileiro de modo geral é muito alegre, muito festivo, muito assim, acolhedor também. Então eu acho que dá um bom match aí junto com canadenses. É só a gente saber dosar algumas coisas e se adaptar com relação à cultura deles. A segunda dica que eu dou é com relação à língua, que de certa forma tem uma certa relação aí com a cultura. Gente, o Canadá ele é um país bilíngue. Aqui se fala inglês e francês, mas isso é meio que assim, oficialmente e formalmente. Se você vier para qualquer lugar do Canadá que não seja Quebec, a língua oficial é o inglês, e no Quebec, na província de Quebec, a língua oficial é o francês. Por esse motivo, por ter uma província que fala francês, o restante das outras todas em inglês, e tem uma que é bilíngue oficialmente, que é New Brunswick, que fala inglês e francês oficialmente, tudo aqui que é relacionado ao governo federal vai estar nas duas línguas. Mas se você for para Ontário, para British Columbia, para Alberta, se você falar só inglês está ótimo. Se você vier para o Quebec, se você falar francês está ótimo. Mas isso não significa que eles não falem inglês aqui no Quebec, tá? Eu estou em Quebec hoje. Eles falam inglês, só que é muito apreciado que você fale o francês aqui. E é óbvio que se você for para outro lugar, falar o inglês. E por que eu digo isso? É óbvio que se você vem para cá a turismo, numa viagem, você não é necessário que você fale fluentemente o inglês, fluentemente o francês, mas é importante você saber algumas coisas básicas ali, porque eles não vão falar português. Então é bom para você até se inserir um pouco melhor aqui no Canadá, na cultura, para você fazer um pedido num restaurante. E se você vem morar aqui, estudar por um tempo, ficar um tempo mais prolongado aqui, aí sim é muito mais importante que você realmente aprenda, se esforce ali para aprender a língua e tente falar mesmo, não tenha medo de falar inglês ou francês, dependendo de onde você vier. Você tem que falar, você tem que colocar para fora ali o que você está falando. Eles não vão, de modo geral, eles não vão julgar, eles não vão fazer piada, é muito raro isso acontecer. Eu posso dizer que comigo acho que nunca aconteceu. Eles se esforçam ali para entender
e eles são abertos se você tenta falar a língua daqui. Especialmente aqui no Quebec, eles têm uma questão muito forte com o francês, então o francês faz parte da cultura quebecois e é um motivo de orgulho muito grande para o povo daqui. Então se você vem para cá e você não fala nem um bonjour em francês, é importante que você, óbvio, você vai vir para cá falando inglês, só que você pode falar assim, mesmo você falando inglês, olha, me desculpe, eu não falo francês, por isso que eu estou falando inglês, entendeu? Dá um jogo de cintura assim, e não chega simplesmente falando inglês de uma vez, assim, de cara, porque isso pode soar um pouco desrespeitoso com a cultura específica aqui do Quebec. Mas é óbvio que se você falar que você não fala francês, você está só visitando, enfim, você está chegando agora, você está aprendendo francês e por isso você prefere falar inglês, não vai ter problema de modo geral. Mas é importante que você também saiba ali, né, pelo menos algumas palavras básicas em francês para manter a cordialidade e melhor se inserir aqui na cultura do Quebec especificamente ou do Canadá como um todo, falando o inglês. A terceira dica que eu dou, e essa é muito importante, principalmente para nós brasileiros, é com relação ao clima. Saiba o que está te esperando com relação ao clima. Muita gente pode achar que no Canadá faz frio o ano inteiro neva, o ano inteiro é gelado, com gelo nas ruas. Isso não é verdade. Obviamente que tem algumas regiões do Canadá que são mais frias do que outras. Então, por exemplo, agora que eu estou aqui em Quebec City mesmo, é bem mais frio do que Toronto, eu estou sentindo isso, tem bem mais neve do que Toronto. Mas isso é por um período, né? Isso daí vai ali de novembro até março, mais ou menos. Então, se você vem nessa época do ano, principalmente de novembro até março, entenda, saiba como estará o clima, né? Faça uma pesquisa extensa ali, como que é o clima dessa região que você está indo, para você não sofrer as consequências de não estar bem vestido, porque isso pode sim arruinar a sua experiência, seja uma visita, uma viagem a turismo, como uma viagem mais prolongada também, né? Uma estadia mais prolongada. Então entenda como é que é o clima, como é que vai estar o clima nesse momento que você está visitando o país, para você estar com as roupas preparadas ou para você chegar aqui e comprar as roupas que você precisa. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, deixa um comentário aqui que eu posso até fazer um vídeo sobre roupas para se usar no inverno, que é a principal preocupação de nós brasileiros aqui no Canadá, né? Para quem está chegando aqui no Canadá. Então isso é muito importante, mas também tenha em mente, se você vem para ficar um período de um ano, por exemplo, você vai pegar todas as estações, saiba que no verão aqui faz bastante calor. Em Toronto fiz bastante calor, aqui em Quebec eu também espero que faça bastante pelo que eu pesquisei. E é um calor úmido, assim, é um calor como se fosse o Brasil ali em alguns dias, né? Então esteja preparado para isso também, não fique achando que você vai passar frio o ano inteiro, não é dessa forma. É óbvio que para nós brasileiros o mais importante, o que mais assusta é o inverno, realmente é o mais diferente do que a gente tem, mas se você estiver bem vestido e preparado, você não vai sofrer as consequências dessa estação que é tão temida por nós brasileiros. A quarta dica que eu vou dar para vocês é: construa uma rede de contatos. Isso serve tanto para quem está visitando como para quem vem morar, especificamente, né, especialmente para quem vem morar aqui, mas mesmo você que está visitando, mesmo que você não conheça ninguém aqui no Canadá, às vezes é interessante você tentar conhecer alguém aí pelas redes sociais mesmo, para você pegar algumas dicas de quem já está aqui, quem conhece mais ou menos como é que funciona o país, para você acabar, né, chegar estando mais bem preparado, se eu posso dizer assim. E para quem vem morar, isso não preciso nem falar, assim, aqui questão de networking, mercado de trabalho, estou dizendo especificamente, é muito importante aqui no Canadá. Então você conhecer pessoas da sua área, mesmo que sejam brasileiros ou canadenses mesmo, enfim, é muito importante você ter uma rede de contatos, porque muita gente chega aqui sozinho, não conhece ninguém, e isso acaba tornando o processo um pouco mais difícil. Então a dica que eu dou nesse sentido é: se você vem para ficar um tempo mais longo aqui no Canadá, use o LinkedIn, por exemplo, ou o Facebook, que é algo meio que assim, meio antiquado para nós brasileiros, mas todas as grandes cidades aqui do Canadá tem grupos no Facebook, né, de brasileiros que moram nessa cidade. E você pode entrar e tentar conhecer pessoas ali que vão te ajudar, vão te dar algumas dicas de modo geral, né? Sempre tem alguém ali que não vai te ajudar tanto, vai fazer comentários, enfim. Mas de modo geral, é fácil de conseguir essa primeira ajuda, esses primeiros contatos para você que está chegando. E eu digo isso até aqui no Canadá, os canadenses usam bastante Facebook. Então, por exemplo, eu cheguei agora aqui em Quebec há menos de um mês e eu entrei num grupo no Facebook
de times de vôlei, né? O pessoal que joga vôlei pela cidade, porque eu gosto de jogar vôlei e eu quero conhecer uma galera que joga vôlei para eu me inserir aqui nesse meio, né? E conhecer gente, praticar um esporte, enfim. Então o Facebook é uma ferramenta ainda muito utilizada por aqui e mais voltada para o mercado de trabalho, aí eu diria o LinkedIn. Eu me conectei com várias pessoas no LinkedIn de empresas diferentes e sempre no sentido de falar que eu tô chegando aqui, que eu trabalhava em tal área no Brasil, eu estou chegando no Canadá, eu queria, né, ter um contato, saber como é que funciona o mercado aqui. Enfim, geralmente, de modo geral, as pessoas são bem abertas a esse tipo de conexão e é bem importante para que a sua chegada aqui e a sua adaptação seja de uma forma mais suave, se eu posso dizer assim. A quinta dica que eu tenho é: planeje as suas finanças, principalmente para quem vem morar aqui no Canadá. Não vai achando que se você vier para cá para estudar numa faculdade, fazer um mestrado, você vai arrumar emprego na primeira semana aqui no país. Isso pode acontecer, mas pode ser que não aconteça. Então é muito importante que você venha com uma reserva financeira, um valor realmente ali que você consiga sobreviver por no mínimo, eu diria no mínimo 4 meses sem estar trabalhando. É óbvio, isso é bem difícil para algumas pessoas, mas quanto melhor for o seu planejamento financeiro, mais fácil você vai se adaptar e menos perrengue, menos estresse você vai passar. Para quem vem visitar também é muito importante, né? Questões como seguro-saúde, trazer uma reserva financeira, também é importante, mas essa dica é principalmente para quem vem morar e passar um tempo mais longo aqui no país. Tenha uma reserva, tenha um bom planejamento financeiro, porque a gente nunca sabe como que vai ser a sua chegada, e é importante, por mais qualificado que você seja no Brasil, pode ser que você demore um pouco para se adequar aqui no modo como as coisas acontecem aqui. Então é importante ter esse planejamento financeiro. Eu não recomendaria ninguém a vir para o Canadá no modo loucura, né? Tipo assim, vendeu tudo no Brasil e tá vindo completamente apertado, assim, pode ser que dê certo, mas a chance de dar errado também é muito grande. E eu sou uma pessoa um pouco mais conservadora nesse sentido, de me planejar muito bem, né? E é isso que eu tento recomendar para as pessoas, porque ao mesmo tempo que você pode achar emprego no segundo dia aqui no país, eu conheço pessoas que demoraram 5, 6 meses para arrumar um emprego. E aí você está gastando dinheiro que você juntou em real, você está gastando em dólar, e isso vai te deixar estressado. Então, por favor, faça um bom planejamento financeiro para essa chegada aqui no Canadá. A sexta dica que eu dou é: quando você chegar aqui no país, independente se você está visitando ou veio para morar, explore a região. E o que eu quero dizer com isso? Você não precisa ter um carro para explorar a região e viajar e conhecer as cidades ao redor. O que eu quero dizer é: saia andar a pé pela cidade. Pega o mapa, Google Maps, olha os lugares que você quer ir, mercados, enfim, o bairro que você vai andar, e saia andar, vai andar a pé, andar de transporte público. Não tenha medo de pegar um ônibus, às vezes um Uber até, ou se estiver no verão, se você tiver uma bicicleta, pegar a bicicleta, vai andar, vai explorar, vai conhecer, para você não ficar só preso dentro de casa ali, enquanto você não entrou na sua rotina aqui. Se você está viajando para visitar o país, aí sim você tem que explorar mesmo, né? Porque você tá para conhecer aqui. Mas muita gente que chega aqui para morar, às vezes fica meio que preso dentro de casa, até começar o curso, até começar o trabalho. A minha recomendação é que você não faça isso. Sai andar, sai explorar, vai andar de ônibus, vai andar a pé, para você conhecer o lugar e se sentir cada vez mais em casa, né? Quando você aí no seu bairro onde você mora no Brasil, por exemplo, eu tenho certeza que você conhece muito bem o seu bairro, e porque você mora aí, e eu quero que você faça o mesmo aqui, para que você se sinta em casa, se sinta confortável andando e conhecendo as lojas e tudo que tem ao redor da sua nova casa ou seu hotel, enfim, onde quer que você esteja aqui no Canadá. A sétima dica que eu dou é: seja paciente e flexível. Isso é um exercício mental que pode ser bem difícil. Para mim, até mesmo para mim foi bem difícil. Eu tô falando isso, mas eu sei que isso pode ser bem desafiador. Mas principalmente se você veio para cá para morar, para fazer um college, para que você vai trabalhar junto com o estudo, seja paciente, porque o período mais difícil, sem dúvida nenhuma, e eu falo isso com experiência própria, é o começo. É quando você chega, é o primeiro ano, é quando você está se adaptando à cultura, se adaptando às pessoas, se adaptando à forma como as coisas acontecem. Geralmente você chega sem emprego, você não sabe como é que funciona as questões governamentais, tudo as burocracias que você tem que fazer. Então seja paciente. Você vai se adaptar, você vai aprender. E uma coisa que eu costumo pensar, assim, uma técnica que eu uso é: imagina daqui 2 meses como é que estarão as coisas. Com certeza vai estar melhor do que está hoje, na questão de adaptação.
E eu coloco isso na minha cabeça e eu sei que é um período, é uma fase que eu tô passando, que eu passei no caso. E eu digo mesmo para vocês, sejam pacientes, sejam flexíveis, se permitam conhecer pessoas, fazer networking, às vezes trabalhar com uma coisa que vocês não estão acostumados para você ganhar uma experiência, enfim, tem que ter essa mente aberta se você está vindo aqui para o Canadá. E essa é uma dica de ouro que eu dou para você se adaptar e fazer com que esse processo seja de uma forma um pouco mais tranquila e suave para a sua chegada aqui no país. Essas foram algumas dicas que eu trouxe da minha experiência pessoal. Se você não sabe, eu morei em Toronto por 1 ano e 8 meses e eu acabei de me mudar aqui para Quebec City. É uma cidade totalmente diferente, é como se fosse até um novo país, então eu tô passando por esse processo de adaptação também. E se você gostou desse vídeo, eu te recomendo assistir esse outro vídeo aqui, onde eu falo as minhas primeiras impressões de diferenças aí que eu tô sentindo entre Quebec e Toronto. Também te peço para que você deixe uma curtida, se inscreva aqui no canal, um comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!